Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Programa Um Momento comigo, Giuliano Esperança, um momento de qualidade de vida, um momento de saúde, um momento sobre informações que podem fazer a diferença para você. Hoje eu converso no primeiro bloco com a nutricionista Bárbara, que atende lá no Instituto do Bem-Estar Giuliano Esperança, uma profissional extremamente competente, que vem realizando um trabalho em Rio Claro realmente singular. Cheia de cliente, o pessoal ligando toda hora, ela não tem horário e hoje nós vamos conversar sobre os 3 maiores erros alimentares com ela. No segundo bloco, meu amigo, educador físico e personal trainer Gustavo Pinhal, especialista em exercício e cardiopatias. Um cara com formação e aprendizado lá do INCOR, que vai trazer realmente informações interessantes para o programa e que ainda, no mês de novembro, vai estar desenvolvendo um curso para educadores físicos e fisioterapeutas profissionais da saúde saberem sobre essa questão, exercício e cardiopatias. Esse é o programa Momento e voltamos já. Se você é daqueles fissurados por esportes radicais, a Go On Store é a sua loja. Stand-up paddle, wakeboard, wake skate, skates e scooters elétricas e muitos outros produtos nacionais e importados que vão fazer você pirar. Revenda oficial GoPro para câmeras e acessórios. Acesse nossa loja virtual goonstore.com.br ou venha nos fazer uma visita. Bárbara, conhecida profissionalmente como Bárbara Moraes Galo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Tá? E vamos conversar hoje sobre os 3 erros alimentares, né? Na sua experiência, Bárbara, quais são os maiores erros alimentares? Bom, Gil, eu posso resumir em um que seria a falta de planejamento. Falta de planejamento que leva ao elevado consumo de alimentos industrializados e refeições fora de casa e erros na quantidade, ou para mais ou para menos, tá? Esses seriam os 3 principais. Então seria planejamento, elevado consumo calórico e refeições fora de casa. Você é formada pela Unifesp. Isso. Né? Como que é essas 3 questões lá na escola? São temas abordados? Se conversa bastante ou tem uma visão mais tecnicista? Como que é? Não só lá, como em grupos com nutricionistas, com profissionais da área também. Porque a falta de planejamento hoje é muito comum, né? Todo mundo tem uma rotina atarefada e a questão da alimentação sempre fica como segundo plano. Deixa rolar, o que vai ter lá, eu vou procurar numa conveniência, eu procuro o que vai ter na região onde eu estou trabalhando, não tem aquele planejamento do que eu vou levar, o que eu vou elaborar para levar como lanche, para levar como refeição. Em si as pessoas não preparam, né? Ela vai de repente sair para um dia de trabalho e ela não prepara o lanchinho ou uma famosa marmita, né? Isso. Né? Na realidade, aliás, é um hábito antigo que na realidade acabou sendo abandonado, né? Ninguém mais carrega a marmita. Que hoje está retomando. Tem alguns pacientes que já incorporaram isso como hábito, como comportamento. Então, você falou sobre planejamento. Então, como nós resolveríamos o planejamento? Um deles, então, seria ter o cuidado com a marmita antes de sair para uma tarefa, para um compromisso? Isso, antes de sair de casa, até mesmo no final de semana, elaborando as refeições ao longo da semana, né? Elaborando a lista de compras, o que eu vou levar, o que eu vou comprar, o que eu tenho disponível em casa, o que eu não tenho. Tá. Para você que está assistindo o nosso programa e acabou de ligar a televisão, eu estou conversando com a nutricionista Bárbara Moraes Galo e ela está falando sobre dicas e informações dos erros alimentares. Entre eles o planejamento, comer fora de casa e o excesso de gasto, ou melhor, o excesso de consumo calórico. Né? Bárbara,
Quando a gente fala de marmita, até para quebrar um pouco né, não é a marmita que a gente imagina que é aquela que, né, que tem o arroz, o feijão. Na realidade é um recipiente que vai conter ali dentro ou lanche ou frutas, é isso. Isso, o seu lanchinho da manhã, o seu lanche da tarde, né? Lanche da tarde e lanche da manhã geralmente são coisas que as pessoas não fazem. Não tem o fracionamento. Por isso que no início eu comentei que seria o pilar dos erros alimentares o planejamento. Porque pela falta de planejamento ou pula essa refeição, ou acaba exagerando na quantidade ou na qualidade, né? Por não ter disponível um alimento saudável ali com você. Aí vai comer o que tiver a hora que bater a fome. Exato. Tá. E as pessoas comem muito ou gastam pouco? Bom, Gil, os dois. Pessoas comem muito e gastam pouco. Também tem aqueles especiais que treinam bastante e acabam comendo bastante, né? Também não adianta. E os que treinam muito pouco e não gastam nada. Então o ideal seria o quê? O equilíbrio. Gastar bastante e comer o suficiente para manter, ou de acordo com o objetivo dela, ganhar ou perder, né? Entendi. Então é muito pessoal, é muito relativo isso. É onde entra então o papel de um apoio profissional. Exato, exato. Tá. Eu tenho uma opinião particular. Você não acha que as pessoas procuram às vezes a suplementação antes de arrumar o alicerce alimentar? Antes mesmo de começar a treinar, a pessoa já está pensando no suplemento, como se aquilo fosse a salvação para o resultado, o pilar do resultado. A gente vê consumo de frutas, a hidratação, fibras, os tipos de alimentos, né? Quer dizer, a opção entre alimentos mais saudáveis e menos saudáveis, como por exemplo, excesso de farinha branca e a não utilização de farinhas integrais. Então a gente percebe isso é comum. Isso assim, eu como educador físico lá no Instituto percebo isso e você como nutricionista também, isso é presente. As refeições fora de casa. O que fazer? Eu percebo que eu tenho alunos que viajam muito, tem pessoas que não viajam, mas assim, as pessoas comem fora. Isso é uma verdade hoje. É uma realidade, né? Isso, é uma realidade. Bom, existem dois tipos de pessoas que realizam as refeições fora de casa. As que estão numa cidade, né, por exemplo, moram em Rio Claro, mas por condição de trabalho, do dia a dia, têm que optar por um restaurante para realizar a refeição. Essas pessoas a gente pode trabalhar com mais cuidado, por quê? Porque eu conheço o restaurante, eu tenho condição de conhecer o cardápio que aquele lugar oferece, né? E junto com o paciente elaborar o dia alimentar dele, em específico a refeição, o almoço, como deveria ser composto o prato desse indivíduo, né? Com relação aos grupos alimentares dentro das opções que o restaurante oferece. Mas, por outro lado, temos as pessoas que, por rotina de trabalho, escola, estudo, acabam tendo que viajar e as refeições acontecem cada dia em um lugar. Um dia numa conveniência de um posto, outro dia num restaurante. Restaurante por quilo é interessante, porque tem muitas opções, mas de repente não tem a opção do restaurante por quilo, tem que ser um prato fechado, né? Um lanche natural. Então, isso eu dependo muito do contrato com o paciente para ver o que ele está disposto a fazer, como ele está consciente existe com um papel de participação maior dessa pessoa. Exato. Ela vai ter que, de repente, trazer um recordatório para você, ela vai ter que ter trabalhar com diário alimentar, né? Para que eu conheça as opções ao longo da semana. Por mais que ela viaje estratégias. Por mais que ela viaje de alguma maneira, ela vai repetir os restaurantes em si, né? Ela não vai não repetir nunca. Então, de repente, você consegue com esse recordatório, com esse diário dela, e estruturando uma estratégia específica para ele. Isso, e trabalhar com grupos alimentares facilita também, né? Quantidade de cada grupo, então você não tem, de repente, o arroz, mas você tem outras opções, você tem uma polenta, você tem um macarrão, então... E aí são porções? Nesse caso, para facilitar, a pessoa tem que ter a visualização das porções? Das porções. Tá. E como é que você trabalha essa questão das porções? Eu gosto muito de trabalhar com utensílio. Tá. Porque a questão do peso em gramas é muito difícil para a maioria das pessoas. Quem já está habituado, quem já pesa o alimento em casa, é mais simples.
Mas o ideal seria trabalhar com porção mesmo, para facilitar. A colher de sopa, a colher de servir, a concha. Outra coisa, uma pergunta interessante. Eu peso 103 quilos, né? Sou super leve, né? Uma pessoa Isso é relativo. Eu peso 103 quilos, né? Não sou leve, é brincadeira, né? Mas é o seguinte, uma pessoa que pesa metade do meu peso, praticamente ela vai precisar metade do que eu consumo. Praticamente. A não ser que seja um atleta. Isso. Que tem um gasto. Então isso é uma coisa importante as pessoas saberem que, eu peso... Desculpa, quanto você pesa, Bárbara? 50. Olha só, 2 exemplos, né? A Bárbara pesa 50 quilos, é mulher, tem um gasto calórico... Praticamente metade, né? Metade, eu peso 103 quilos, quer dizer, eu gasto o dobro, né? Gêneros sexuais diferentes, quer dizer, o fato de eu ser homem, acabo gastando um pouco mais de caloria por conta da quantidade de massa muscular. Exato. Isso mostra que cada indivíduo é único e exclusivo. E eu vejo porque eu já vi muitas mulheres pegar a dieta da amiga para realizar. Não dá certo. Infelizmente, não dá certo. É muito relativo. A necessidade calórica, ela não diz respeito apenas ao peso da pessoa, e sim ao que é composto aquele peso, né? Quais são os hábitos do passado, porque tem pessoas que têm um hábito alimentar muito ruim e em pequenas mudanças ela já tem resultado. E aquele indivíduo que treina, que já tem um hábito alimentar relativamente saudável, ele precisa muito melhorar. Quer dizer, ele precisa de um apoio profissional ainda maior. Muito maior. Entendi. São detalhes. Tá. E a questão da hipertensão? Estou falando porque hoje sal é uma coisa que está presente na maioria dos alimentos. Eu sei que daria outra matéria aqui, mas a hipertensão em relação ao que as pessoas se deparam hoje com os alimentos. As pessoas realmente consomem mais sal? Sim. O consumo de sal, não só o sal de adição, mas o sal contido em alimentos industrializados é elevadíssimo. Eu, na prática clínica, observo que a maioria dos meus pacientes, eles chegam na primeira consulta com consumo de sódio lá em cima, por conta, não do sal de adição, mas de alimentos contendo o sal, de alimentos industrializados, que retoma lá nosso primeiro assunto, que foi a falta de planejamento e elevado consumo de alimentos industrializados. Porque quando a gente pega um alimento industrializado, independente dele ser salgado ou não, ele tem o sódio ali contido nele como um conservante. Então a gente esquece disso, né? Pensa no sal só naquele sal que tá... Só o salzinho branco. Do saleirinho, só do saleiro, né? Exato. Tá. Bárbara, vamos combinar então para a gente falar sobre hipertensão numa próxima matéria e os alimentos específicos sobre uma dieta disso. Topa? Ótimo, Para você que está assistindo o nosso programa, tá? Já estou combinando com a Bárbara de realizar uma matéria sobre hipertensão. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu. E essas foram as informações preciosíssimas para você que quer uma dieta mais saudável. Vamos para os comerciais e voltamos no próximo bloco. Se você é daqueles fissurados por esportes radicais, a Go On Store é a sua loja. Tendo up pedal, wakeboard, wake skate, skates e scooters elétricas e muitos outros produtos nacionais e importados que vão fazer você pirar. Revenda oficial GoPro para câmeras e acessórios. Acesse nossa loja virtual goonstore.com.br ou venha nos fazer uma visita. Voltamos, agora estou com o meu amigo, educador físico, Gustavo Pinhal, personal trainer. Gustavo, seja bem-vindo. O Gustavo vai falar hoje sobre cardiopatias e exercício, mas na realidade, para ser mais específico, é a prescrição de exercício em distúrbios cardiometabólicos. Gustavo, explica um pouquinho, né, o que é isso. Gil, primeiramente, obrigado por essa oportunidade, esse espaço que você está nos dando, né? Somos da região aí, às vezes a gente não tem esse espaço de falar um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouquinho... O Gustavo atende em Araras, Isso. Tá? É um cara que a gente vai aprender muito hoje, ele é especialista, tem, entre várias formações, ele tem experiência lá no INCOR, no Instituto do Coração, então é um cara que vai realmente contribuir com o nosso programa hoje. Obrigado, Gil. Bom,
O objetivo de falar um pouquinho sobre prescrição nos distúrbios cardiometabólicos, por que cardiometabólicos? Porque a gente sai um pouquinho da cardiopatia específica e abrange um pouquinho mais, que daí engloba diabetes, dislipidemia, hipertensão, a obesidade também, que também a gente pode incluir como um distúrbio cardiometabólico, essas alterações. E a eficiência do exercício físico no combate a esses distúrbios, né? Porém, a prescrição tem que ser bem feita e tem que, como a nutricionista antes de mim falou sobre planejamento, o exercício também requer um planejamento prévio. Não é sair fazendo, né? Não, então, Gil, o que me assusta muito, e esse é o objetivo de eu trazer um amigo do Rio de Janeiro, que é um parceiro, para falar um pouquinho a respeito disso. Eu estive lá no final do ano, em dezembro, também com ele. Nós estamos ficando um pouquinho assustados com a onda do modismo nas academias. Hoje nós temos atividades aí sendo inseridas sem qualquer planejamento prévio, simplesmente se movimentar. Legal, é bacana se movimentar, mas a gente tem que saber como se movimentar. Eu estou vendo academias aí trabalhando com atividades de alta intensidade, os famosos intervalados de alta intensidade, sem requer um exame prévio, sem saber se a pessoa está apta, preparada, condicionada para realmente desenvolver aquela atividade. E nós não fazemos com que o exercício, em vez de ser um aliado, se torna um inimigo e acaba piorando os problemas de saúde dessas pessoas. Cardiopatias. Para quem está assistindo a gente, me dê alguns exemplos mais comuns de cardiopatias. Por exemplo, uma pessoa que teve um infarto do miocárdio e passou por um procedimento hemodinâmico, uma angioplastia ou uma cirurgia aberta, uma revascularização, colocou a ponte de safena, colocou a mamária. Isso são cardiopatias, entre outras. A gente pode citar arritmias. A gente pode vir aqui citar inúmeras doenças que são intituladas cardiopatias. A hipertensão entra com uma cardiopatia ou é uma pré-condição? Ela entra, mas ela vai acabar desencadeando uma cardiopatia. Ela seria vamos chamar a primária, né? Tá. Seria uma hipertrofia, por exemplo, uma hipertrofia do miocárdio, por exemplo, é uma cardiopatia também. Proveniente, ela pode vir desencadeada, dependendo, pode desencadear uma hipertrofia do miocárdio, não a miocardiopatia. Tá, só para vocês entenderem que estão assistindo, a gente está querendo dizer assim, a hipertensão, que é aquilo que vai lá, pressão alta, a famosa pressão alta, ela pode levar a um aumento das paredes do coração, que a gente chama de hipertrofia, miocárdio, né, o que é o miocárdio, e aí diminui a luz interna, que é diminui a cavidade do ventrículo, que vai contribuir de maneira negativa, e o coração tem que trabalhar de maneira pesada e mais rápida para... porque na verdade ele perde a ação de contratibilidade, né? O músculo cardíaco ele não trabalha, então uma coisa que a gente chama, ele diminui a fração de ejeção. Como a cavidade está menor, às vezes as pessoas acham, o coração hipertrofiou, ficou bom. A gente tem que ver que realmente o coração de atleta ele aumenta, mas ele aumenta também a cavidade. Aumenta tudo, aumenta tudo, aumenta ali a cavidade ventricular. A eficácia dele, aí ele tem uma eficácia no bombeamento, a fração de ejeção aumentada. Porém, as pessoas que desenvolvem a hipertensão e o músculo cardíaco vai tendo essa hipertrofia, a cavidade diminui, ele diminui a fração de ejeção. Significa que ele manda menos sangue, ele manda menos metabólitos, ele manda menos sangue para toda a parte musculoesquelética, entendeu? E isso é determinante no exercício. Isso também, aí o coração pode fibrilar, a gente pode ter problemas de arritmias, e aí entra um efeito cascata de problemas. Por isso que o exercício, Gil, pode ser perigoso. A gente tem que fazer. Eu queria falar só uma coisinha rápida. Claro. Há 10 anos atrás eu fiz uma pesquisa em Araras, onde eu colhi alguns dados provenientes do estilo de vida da pessoa, religião, nível de escolaridade e avaliei a pressão alta. Gil, mais de 51% da população de Araras eu posso falar que tem pressão alta. 51%? 51%. Se a gente for trazer isso para dentro das academias, provavelmente a gente vai encontrar, talvez não um número tão grande, porque as pessoas que precisam de saúde não vão para as academias. Só o mundo da estética vai para a academia. Mas se a gente for trazer isso para o mundo das academias, a gente vai se deparar com muita gente com algum tipo de doença cardiometabólica. Ou um perfil lipídico alterado, que é a dislipidemia, ou uma hipertensão, uma obesidade, ou um tipo de cardiopatia, de fator congênito ou adquirido. Então é muito sério isso que a gente está falando. As academias, na minha opinião, Gil, estão brincando de fazer exercício. Tá. E a gente precisa ser um pouquinho mais sério, eu acho. Tá. Para você que está assistindo
a gente, está aqui no programa Um Momento. Eu estou com o Gustavo Pinhal, um especialista em prescrição de exercício e distúrbios cardiometabólicos, tá? Ele está tendo a opinião dele como um cara que vem de uma experiência forte lá do INCOR, além de já ter realizado uma pesquisa fantástica em Araras, né? Identificou 51% com o problema de hipertensão. Bom, a obesidade, então, é um problema cardiometabólico. Ele é uma síndrome cardiometabólica. Tá. Ela pode desencadear hipertensão, a hipertensão pode desencadear uma cardiopatia e assim sucessivamente. Então, a obesidade é um combate também dentro desses distúrbios cardiometabólicos. Se a gente fizer uma análise perante a sua posição profissional, que é uma posição íntegra e responsável, ninguém poderia fazer uma matrícula e iniciar sem um acompanhamento médico. Na verdade é o seguinte, converso com alguns amigos de academia, a gente vê que comercialmente isso às vezes é muito difícil. Então o que às vezes eu converso com eles? Muito simples fazer uma estratificação de risco, uma boa anamnese. Não essas anamneses prontas, mas uma anamnese bem feita para você fazer uma investigação clínica. E nós, educadores físicos, podemos fazer isso. Então se a gente faz uma estratificação de risco, dentro dessa estratificação de risco, nós pontuamos que esse aluno, esse possível cliente da academia, precisa fazer alguns exames complementares para nós termos segurança na prescrição, tem que ser encaminhado. Então, eu vejo que hoje, quando nós fazemos essa estratificação, um exame básico, Gil, é o teste ergométrico. Vamos ver como é que o coração está trabalhando submetido a um esforço. Como é que está a cronotropia dele, a inotropia dele, proveniente de um esforço. Então esse é um exame básico. Se a gente vê que essa pessoa também tem mais de 1, 2, 3 fatores de risco, pede um exame clínico, pede um exame de sangue, para ver como é que está o perfil lipídico dele. Avalie a pressão dele não uma vez, mas várias vezes, porque a hipertensão também, o diagnóstico não é feito somente com uma aferição, mas sim várias vezes. O acompanhamento. Aferir a pressão antes e pós-treino deveria ser uma conduta obrigatória? Sim. Por exemplo, a experiência que eu tive lá no INCOR, é lógico que a gente não fazia com todos em todas as sessões de treinamento, porque era muita gente. Mas a gente tinha um planejamento e a gente fazia um rodízio. Então, geralmente, aí ou toda semana, ou a cada 15 dias, essa pessoa era medida a pressão dela. Então, a gente tinha ali um mapa da parte pressórica dela e da parte de frequência cardíaca. O exercício, ele gera um equilíbrio. Quando ele gera esse equilíbrio, você precisa gerar um desequilíbrio. E quando a gente fala de reabilitação cardiovascular, a gente precisa também aumentar o estímulo, porque ele se adaptou àquilo. Quando a gente vê que a pressão dele não se altera tanto e a frequência cardíaca dele não se altera tanto, é hora de nós darmos um incremento na carga, de maneira progressiva e saber a carga certinho. Quando o Gustavo falou de estímulo aqui, existe sim um estímulo motivacional, mas ele está falando de estímulo de prescrição da sobrecarga no treinamento. Estímulo fisiológico. Então, se a pessoa realizava exercício com 10 quilos, ele vai fazer com 11, com 12, aí cada um é cada um. Se ele caminhava numa velocidade X, ele vai aumentar um pouco essa velocidade que ele caminhava, incrementar com um pouquinho de corrida, fazer um intervaladinho. E aproveitando o gancho aqui, a gente também vê um aumento da pré-diabetes na população, né? E essas dietas malucas que as pessoas simplesmente resolvem. Tira carboidrato e batata doce e frango, né? Pega a vida de um atleta e quer levar para a população de uma maneira errônea. Isso daí vai ter problemas cardiometabólicos. Vai ter. É uma ciência exata, vai ter. Estava uma nutricionista aqui, eu sou muito claro, eu sou muito perguntado, você também deve ser, que suplemento que eu uso? O que eu faço para emagrecer? Eu sou muito claro a dizer, eu sou professor de educação física, eu não sou nutricionista. Não me pergunte de suplemento, que eu não sou o profissional mais capacitado a responder, e não me pergunte de alimentação, porque eu também dependo de alguém para me orientar, porque eu também não sei. Eu sei de exercício físico. Quer saber de exercício? Eu vou te prescrever um exercício eficiente. Alimentação, vai depender da nutrição dele, mas ele vai precisar... Mas ele vai precisar de um profissional. Gustavo, levando em consideração essa observação, demonstra a importância da equipe multidisciplinar para atender pessoas. Eu adoro a equipe multidisciplinar, eu sou motivado a isso. Então, alunos, às vezes, que a gente precisa fazer algumas alterações na parte nutricional, eu não ponho o dedo. Eu tenho
uma nutricionista em Araras, a qual eu indico. Eu não trabalho junto, mas eu indico, eu gosto que vão nela. E eu indico e peço para que o meu aluno, o meu cliente, vá nela e aí a gente faz um trabalho concomitante, assim como eu faço com fisioterapeutas e assim como eu faço com um cardiologista lá de Araras também. Essa equipe é de extrema importância. E eu vejo, Gil, que nós, a educação física, que às vezes a gente acaba reclamando dos outros, nós precisamos aprender isso. A gente entra muito na área dos outros. E a gente precisa ser competente primeiro na nossa. Depois a gente vai se preocupar em querer dar uns pitacos na dos outros. Mas o pitaco é a conversa, é você ter um diálogo, é um bate-papo. Isso, é um bate-papo. O que a gente não pode é prescrever. Não, ó, vamos... Eu vejo muito isso em academia. Ah, toma whey, toma isso. Eu vejo pessoas prescrevendo termogênicos, esses estimuladores. Gente, isso daí... Você perguntou se a pessoa tem alguma síndrome cardiometabólica? Se tiver isso, vai agravar. Você vai perder essa pessoa. É muito risco. Muito sério. Não acontece mais eventos, quando eu falo eventos é quando uma pessoa tem um mal súbito, algo do tipo dentro de academia, porque as pessoas que precisam não estão dentro das academias. As pessoas que realmente precisam de saúde estão fora das academias. Que é uma pena também, né? É uma pena. A gente está perdendo a oportunidade de oferecer saúde, longevidade. Olha, estou aqui conversando com o Gustavo, né? Nosso tempo está apertado, né? Dá vontade de ficar conversando aqui por horas, pelo conhecimento, pela contribuição que ele faz. Ele falou uma verdade, né? Muitas pessoas estão fora da academia e acho que porque existe um foco estético muito grande, está se esquecendo saúde. Apelação estética, isso evita que a pessoa vá na academia. Está esquecendo o trabalho multidisciplinar, a importância da gente ter um diálogo com a nutrição, com a fisioterapia, com os terapeutas, com a medicina, né? Bom, o curso que vocês vão realizar é dia 15 de novembro. 15 de novembro, tá? Gil. Eu estou trazendo para Araras um amigo, um parceiro que nós trabalhamos junto, o professor Gustavo Cardoso, ele é lá do Rio de Janeiro, ele trabalha para a Mil, ele que atende os pacientes da Mil, ele faz uma prevenção com os pacientes da Mil, ele é coordenador, ele também trabalha com pesquisas, ele é presidente da SOCERG, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito dos profissionais de educação física, ele desenvolve os congressos, e eu estou trazendo ele para Araras, para que ele possa realmente motivar e mostrar para os educadores físicos a importância de uma boa prescrição. Mais que isso, ele vai fazer algo didático, ele vai ensinar os profissionais a fazer uma estratificação, uma boa avaliação, uma identificação, posterior a isso, como fazer uma prescrição eficiente. E ele vai apresentar dois casos, um caso grave, um caso bem severo e um caso super simples. E aí ele vai montar as duas estratégias de prescrição para esses dois públicos. Então vai ser bem didático, bem prático. Tá, legal. E eu vou estar lá. Quero contar com você lá. Dia 15 do 11, tá? E eu vou estar lá, que eu quero aprender. Vai ser no Hotel Lagoa Serena, lá de Araras. Ó, então para você que assistiu, tá aí o Gustavo, trazendo um super profissional especialista em exercícios e distúrbios cardiometabólicos, né? Hoje o programa foi realmente uma delícia, a gente teve o primeiro bloco com a Bárbara, nutricionista, e agora com esse super especialista. Muito obrigado. Obrigado, viu, Gil? Obrigado pela atenção sua. Lembrando do nosso sorteio, que é hoje à tarde, ainda dá tempo, mande um e-mail para contato@programa Momento, dizendo eu assisti, e vai concorrer a uma cesta de produtos funcionais. Esse foi o programa Momento, comigo Juliano Esperança, hoje riquíssimo com informações sobre nutrição, exercício e condições cardiometabólicas. Assista outros programas no nosso canal do YouTube ou na nossa fanpage. Tchau!